Olá, boa tarde, meninas. Boa tarde, pessoal. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você nessa tarde e gostaria de dividir com você algo que Deus falou comigo nessa tarde que eu achei tão precioso. Hoje eu amanheci assim um dia muito angustiada, preocupada com algumas coisas. E estava muito triste e falei, Deus, eu preciso de um momento contigo. Falei, eu vou tirar um momento de oração, vou tirar um momento com Deus, porque eu preciso ouvir a voz de Deus. E de repente, quando eu cheguei em casa, isso é mais como um testemunho para que Deus, ele possa falar também ao seu coração que nada está acabado, que você pode estar passando por um momento de tempestade, um momento de luta, mas Jesus está no barco. Ele está dormindo, mas Ele está no barco, Ele não te abandonou. Quando eu disse, Jesus, eu preciso ouvir Tua voz, Espírito Santo, eu preciso ouvir Tua voz porque eu estou angustiada. O próprio salmista diz, né? Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Mas de repente, quando eu ia orar, ia buscar o Senhor, uma amiga minha me mandou uma mensagem. Cris, eu preciso de um conselho, eu preciso de uma palavra tua. Será que você pode me dar uma opinião sobre tal assunto? E eu falei, não, pode falar, eu não sou nada, eu não tenho nada, se eu não puder te ajudar, eu não vou te atrapalhar. Então ela me contou algo. E quando ela estava me contando, quando eu estava ouvindo aquele áudio, Deus falou profundamente comigo. Deus falou comigo que eu não estava sozinha, que Ele estava comigo. E que antes de Deus falar com ela através de mim, que Ele ia falar comigo. E o Espírito Santo falou tão lindo, tão lindo, tão lindo, que eu falei, meu Deus, como Tu és bom, como a Tua misericórdia é para sempre. E com isso eu gostaria de dividir com você, de compartilhar com você, porque muitas vezes você deve estar aí passando por uma luta, um momento de angústia, um momento de tempestade, e você não está conseguindo enxergar Jesus no barco. Eu quero te dizer que Ele está dormindo, mas Ele está no barco, Ele não perdeu o controle. Só para não ficar nas minhas palavras, eu vou ler com você em Marcos capítulo 4, verso 37. Ora, levantou-se um grande temporal de vento e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. E eles os despertavam e lhe disseram, Mestre, não te importas que pereçamos? E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te, cala-te vento, e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Foi um mistério tremendo, porque eu estava muito angustiada hoje. Sabe aquele dia que você está angustiado e você não sabe por que você está angustiada, você está preocupada, mas você sabe, mas você não está perdido, não sabe o que está acontecendo. Foi um dia que amanheceu assim o meu coração, a minha alma oprimida. E de repente alguém te pede um conselho na hora que você está mais vulnerável espiritualmente, porque a Bíblia diz que a nossa carne e o nosso espírito, eles brigam como se fossem dois cães dentro de nós, qual nós alimentarmos melhor é o que vence no dia da angústia. E eu falei, Senhor, eu quero alimentar o meu espírito porque eu estou me sentindo fraca. E Deus disse para mim, realmente você não é nada, você não tem nada para dar para ninguém. É sobre mim, não sobre você. É sobre o que eu vou fazer, não sobre o que você vai fazer.
Então nós conversamos muito, mas o que ela me disse, para resumir, foi: o que eu tenho que as pessoas me desprezam, o que eu tenho se eu não fiz nada de errado para ninguém, eu tô me sentindo tão sozinha, tão desprezada. O que eu tenho que eu não estou sabendo lidar, que parece que eu estou no olho do furacão, dizendo com as minhas palavras, estou perdida. A Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria. Sabe o que é isso? Primeiro, nós somos seres humanos. E não é pecado nenhum você ser humano, você ter sentimento. Nós somos dotados de sentimento. Jesus foi homem igual a mim, igual a você. Jesus questionou com Deus: Pai, passa de mim esse cálice. Pai, por que me desamparastes? Se Jesus questionou, quem sou eu e você para não questionar? Quem sou eu e você? Nós somos seres humanos. E a Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria. Mas nós não podemos tomar isso pessoal para nós. Ah, porque fulano me olhou torto, porque fulano me desprezou, porque fulano não fala comigo, não gosta de mim. Deus, eu quero te dizer que Deus está preparando esse momento de solitude para você e não de solidão, que é bem diferente. Eu vou falar aqui o que Deus falou através de mim, para mim mesmo e para minha amiga. Deus preparou esse momento para nos forjar o nosso caráter. Deus nos chamou para uma grande obra e nós não estamos capacitados para exercer essa obra. Então Deus precisa trabalhar no nosso caráter. Deus precisa moldar o nosso caráter. Nós somos joias preciosas na mão do Senhor. Se você está aí do outro lado do vídeo me ouvindo, nós somos joias preciosas na mão do Senhor. Só que nós somos joias brutas, pedras brutas. Nós temos a descendência adâmica, pecadora, caída. E nós precisamos todo dia nos aperfeiçoar, todo dia nos moldar. Nós temos milhares de defeitos, mas não é nada sobre nós. Se nós fôssemos perfeitos, estava tudo resolvido. Mas nós estamos caminhando para uma vida abundante. Nós estamos caminhando para uma perfeição e só seremos perfeitos naquele grande dia quando nos encontrarmos com Cristo. Mas enquanto estivermos nessa terra, nós temos que nos aperfeiçoar em Deus, para que nós possamos viver uma vida abundante, para que nós não vivamos de migalhas que o diabo prepara para nos dar. Deus nos fez para nós termos vida e vida com abundância. Aqui no versículo 38, os discípulos questionaram a Jesus: não te importa que pereçamos? Gente, eles estavam com Jesus. Muitas vezes a nossa vida está tão bagunçada, nós estamos na tempestade, no olho do furacão e Jesus está ali no barco, mas nós não estamos vendo, nós estamos ignorando a existência dele. Não te importa que pereçamos? E Jesus ali no versículo 39, e ali no versículo 39 diz que ele falou: acalma-te vento, aquieta-te mar, e fez-se grande bonança. Jesus é o dono da nossa vida, Jesus é o dono de tudo. Eu nunca vou chegar aqui e dizer para você: servir a Deus é um mar de rosa, você nunca mais vai ter problema, você nunca mais vai enfrentar a tempestade, porque eu vou estar mentindo. Porque você seguir a Cristo é renúncia. Você tem que renunciar muitas coisas desse mundo. Você tem que renunciar muita coisinha que você faz entre quatro paredes, que ninguém vê, mas que desagrada o Espírito Santo, que Jesus vê. Você tem que renunciar para que ele possa encher o teu vaso de azeite, para que você possa transbordar. Como Jesus disse para a samaritana: ah, se você soubesse quem te pede água.
Você tomaria da minha água e nunca mais sentiria sede. Dele flui rios de água viva, que se nós pedirmos, que se nós buscarmos, nós nunca mais sentiremos sede. Só que muitas vezes a gente prefere lamentar, a gente prefere se vitimizar quando está passando um problema, uma tempestade, do que recorrer, fechar a porta do nosso quarto e falar com Ele e não ter vergonha das suas misérias, porque nós não merecemos nada, nós somos miseráveis, pecadores, mas Jesus entregou seu Filho amado para que eu e você fôssemos livres, libertos. Deus quer falar com você nessa tarde, não importa a luta que você esteja enfrentando, a tempestade, Jesus está no barco. Mas ele está dormindo, Cris. Mas ele não perdeu o controle, ele está no barco. Você precisa confiar naquele Deus que te chamou, naquele Deus que fez um chamado. Não tem quando você quer chutar o balde, quer desistir de tudo e aquele chamado grita forte no teu peito. Você não é dono do chamado, o chamado é dono de você. Foi Jesus quem te chamou e Ele está te forjando por uma grande obra. Eu não estou dizendo 1% aqui do que o Espírito Santo falou conosco essa tarde, que foi maravilhoso. Porque eu falei, Jesus, eu preciso compartilhar isso com alguém, porque é a mesma maneira que o Senhor limpou a minha alma. Porque dentro da nossa mente, da nossa alma, tem 3 vozes: a voz de Deus, a voz da nossa carne, da nossa alma, do nosso coração corrupto e a voz do diabo. É a voz de Deus para te animar, a voz de Deus para te erguer, para te levantar, e a voz do diabo para te colocar para baixo, para te acusar. Quem é você? Você não é nada. Já casou não sei quantas vezes. Que nem Jesus disse para a samaritana: chama o teu marido. Ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Ele disse: tem razão, porque já tivesse 5 e o que tu tá não é teu. Não era sobre ela, era sobre ele. Não é sobre mim, é sobre Jesus. Nós somos o canal que ele quer levar fonte de água viva a pessoas que têm sede. Só que nós precisamos estar na brecha, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, para que nós possamos distribuir dessa água que jorra de nós. Como o Espírito Santo falou hoje à tarde, há muitos cegos na minha casa, na minha igreja, não na religião, na igreja do Senhor. Há muitos cegos, e a Bíblia diz que um cego não pode guiar outro cego. Há muitos cegos distribuindo leitinho, sendo que a igreja precisa de caldo grosso, mocotó, palavra. Porque só a palavra ela liberta, só a palavra transforma, só a palavra tem poder de mudar a minha vida e a tua vida. E muitas mulheres, principalmente, hoje dentro da igreja, estão sorrindo, estão lindas, perfumadas, mas a sua alma está gritando, pedindo socorro, pedindo ajuda, porque são massacradas dia após dia por marido, por filhos, por estranhos. E a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra as potestades. As pessoas que fazem parte das lideranças, elas têm que ter visão e discernimento, não acreditar no que fulano, ciclano falou sobre fulano e Bertrano e julgando conforme a sua justiça. A Bíblia diz: não julgueis para que não sejam julgados, mas lá em João, eu não me lembro o capítulo, diz: julgueis com reta justiça. Nós podemos julgar porque nós temos que discernir. Para discernir entre o bem e o mal, o que é santo e o que é profano, você precisa de fazer um julgamento, mas julgamento reto e justo.
Você não pode julgar com injustiça, caluniando, difamando, sem conhecer a pessoa. Se você não conhece a pessoa, se você não viveu com a pessoa e você se julga um homem, uma mulher de Deus, dobra o teu joelho, vai lá no quarto e diz: Senhor, eu não conheço essa pessoa, o fulano me disse tal coisa dessa pessoa, mas eu quero saber de ti, o que que o Senhor me diz sobre essa pessoa, quem é essa pessoa? Para julgar nós temos que ter o discernimento, vindo do alto, do céu. E Deus é um Deus de amor, mas Ele é um Deus de justiça. E eu quero te dizer, para não prolongar esse vídeo, que Deus, Jesus está no barco. Não importa a tempestade que você esteja enfrentando, ou se o diabo, se fulano, se ciclano diz: você não é nada. O que você tem? Quem é você? Você é a menina dos olhos de Deus. E Deus se preocupa com a tua alma. Deus se preocupa com os teus sentimentos, com as tuas emoções. Não é pecado ser humano. Não é pecado. Jesus era humano. Jesus passou tudo que nós passamos. Ele questionou com Deus também. Você pode questionar, apesar que a Bíblia diz: quem é o vaso para contender com o oleiro? Mas a Bíblia também diz que há tempo para todas as coisas. Debaixo do céu, em cima da terra, há tempo de abraçar, de deixar de desabraçar, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de questionar, há tempo de se calar. Há tempo de guerra e tempo de paz. E no tempo de guerra nós questionamos. Davi, quando ele lutava com os homens, ele lutava com armas. Quando ele lutava com os demônios, ele lutava com a música, com a harpa. Hoje nós estamos lutando com o homem, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Antes ela faz o que lhe apraz. E com o mundo espiritual, nós lutamos, sabe como? Adorando. Adorando. Para resumir, quando você não estiver entendendo o que está acontecendo no mundo espiritual, ou na sua vida, quando a sua vida estiver bagunçada, quando você não estiver se identificando, encontrando tua identidade, saiba que algo muito grande está acontecendo no mundo espiritual. Há uma guerra. Há uma guerra porque Deus te chamou para algo e Ele está te forjando. Quando você não entendeu o que está acontecendo, só confia em Deus. Entrega tudo para Ele. Tranca no teu quarto, vai orar, vai buscar a presença dEle. Lembra onde tu caíste e volta ao primeiro amor. Eu tenho certeza que Ele vai te mostrar aonde você caiu e vai te levantar. Ele vai te levantar porque Ele tem um projeto contigo. Deus tem um projeto com a tua vida, Deus tem um projeto com a minha vida, e não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. Oh, às vezes o inimigo usa pessoas para colocar na nossa cabeça que nós não somos nada, nós não temos nada, porque Ele sabe quantas almas Jesus pode arrebatar do inferno através da tua vida, através de uma palavra. Não precisa ser no púlpito, no microfone, no Facebook, no YouTube. Só precisa de um WhatsApp, uma mensagem, uma palavra de vida para alguém que está precisando, que está morrendo do teu lado. Só precisa de uma palavra. Uma palavra minha? Uma palavra de coaching? Um aconselhamento pastoral, um aconselhamento teológico? Não, a palavra do Espírito Santo, uma palavra de Deus. Só precisa você abrir a palavra
palavra é tudo, a palavra, sua palavra tem poder de libertar as nossas vidas. Eu deixo esse testemunho para você, essa palavra, que possa edificar a tua vida nessa tarde, que você não desista, porque foi Deus quem te chamou. Ele está forjando o teu caráter para uma grande obra. Embora você não esteja entendendo o que está acontecendo, confia. Confia e entrega nas mãos de Deus. Confia e entrega nas mãos de Deus, porque o mais Ele fará. Se lembre, Jesus está no barco dormindo, mas Ele está no barco. O controle é dele, Ele está com o controle na mão. Ele é o controle, aliás, de tudo. E nada fica oculto, nada fica escondido que não seja revelado. Ele veio para nos trazer vida e vida com abundância. Então levanta nessa tarde a tua cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima, porque Deus é contigo, em nome de Jesus. Amém.